Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, pessoas que têm afinidade e simpatia pela nossa doutrina. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Então eu venho aqui hoje com vocês conversar um pouquinho mais sobre um outro capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, de número 74, com o título Mãos Limpas. Vamos ver então o que Emmanuel separa para nós. No versículo: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. Então ele discorre o texto, fazendo uma reflexão a este versículo. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. O que ele quer dizer com mãos limpas, meus irmãos? São aquelas mãos que estão internas, nossa, que estão dispostas a trabalhar, que arregaçam as mangas e vão ao trabalho, servem a Deus sem objeção, se entregam ao trabalho de Jesus. Como diz, o trabalho é nosso, mas a obra é de Jesus, a obra não é nossa. Eis que se refere a mãos limpas nos evangelhos. Então, muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalho militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Ou seja, quanto custou ao Paulo de Tarso arregaçar as mangas e botar mãos à obra? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Quantas pessoas batem no peito para dizer que fizeram isso, fizeram aquilo em nome de Deus? Quantas pessoas se enchem de vaidade por terem ainda com elas a concessão de uma mediunidade ativa, né, uma prática mediúnica, às vezes ostensiva, às vezes não, mas que ainda assim está um pouco acima da média das pessoas. Quantas pessoas se acham enviados de Deus, né, para servirem de mensageiros, e que isso lhes sobe a cabeça, porque na verdade eles não têm mãos à obra. Eles não têm essas mãos limpas que sugere na Bíblia. O que a gente precisa é entender que nós somos ainda filhos tão pequenos, espíritos ainda tão infantis,
Se a gente entendesse o nosso verdadeiro tamanho, a humildade faria mais presente na nossa vida, na concepção do olhar que temos para conosco. O que Paulo sofreu para conseguir arregaçar as mangas e trabalhar em nome de Jesus, em nome de Deus? O que Paulo passou e o que Paulo sofreu, ninguém se dá conta. Como muitos gostariam de ter sido, talvez, um dos apóstolos de Jesus, mas mal sabe o quanto lhes custou isso. Quantos gostariam de ter conhecido Jesus e ter acompanhado Ele e depois ter levado o seu evangelho na prática, mas não sabe o quanto lhes custou isso. Muitos custou a vida, como a grandíssima maioria dos apóstolos, sendo que, se eu não me engano, só João conseguiu se escapar dessa perseguição até a morte. Paulo sofreu muito, meus irmãos, mas ele sabia que a grandeza dele não estava nele, estava em Jesus, estava em Deus, usando as mãos dele, as faculdades dele, para levar então grandes ensinamentos àqueles que o rodeavam e depois através de suas cartas. É importante a gente entender, como diz um palestrante esses dias, eu não me recordo o nome dele, se referindo a Chico, que a grande proteção do Chico era a sua humildade, porque ele entendia que ele era só um carteiro, vocês lembram? Ele era só um carteiro. E ele tinha mediunidades assim, que para nós, muitas vezes é além da compreensão de muitos, é além do entendimento de muitos. Chico também sofreu. Mas sofrer em nome de Jesus, sofrer em nome de Deus não é sofrimento, é tarefa, é seguir adiante. Sejamos então, meus irmãos, esses mensageiros de Jesus de mãos limpas, entendendo o verdadeiro tamanho que temos, de que quando estamos servindo a Deus e a Jesus, as palavras que saem da nossa boca não são nossas. Os pensamentos que vêm à nossa cabeça não são nossos. São intuídos, são inspirados, são ditos por aqueles que vêm em nome de Jesus e de Deus. Esses grandes anjos, esses grandes protetores espirituais que tentam fazer com que a gente se acorde, saia da arrogância, da vaidade e se coloque no nosso verdadeiro lugar, que ainda é de espírito muito infantil. Vamos dar aquilo que é mais precioso que a gente tem para trabalhar junto com Jesus, que é o nosso tempo, a nossa boa vontade e as nossas mãos internas limpas, com vontade de servir sempre, a cada momento, a cada segundo da nossa vida. Que a gente já se acorde entregando o nosso dia a Jesus. Estou aqui, Jesus. Faz de mim segundo a tua vontade. Vamos pensar nisso, meus irmãos, para que os nossos dias não sejam tão torturosos, tão difíceis. Porque quem está com Jesus no coração, quem está com o Evangelho de Jesus dentro do coração, consegue dividir o peso das nossas dificuldades. Lembre-se que com Jesus tudo fica mais fácil dentro das dificuldades. Ele nos ajuda sempre, mas nos despamos da vaidade e da arrogância. Deixe aqui nos comentários de vocês o que vocês pensam sobre isso, ideias, alguns exemplos. Se gostaram desse vídeo, dê uma curtida, compartilhe com os amigos e até um próximo vídeo. Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site